Olá! O Viver com Saúde de hoje vai falar sobre os cuidados que você deve ter antes de iniciar uma atividade física. A prática de exercícios físicos tem crescido muito nos últimos anos. Esse hábito, sem dúvida nenhuma, é muito saudável. Mas é preciso tomar cuidado com aquele desejo de conseguir resultados da noite para o dia. Exercícios praticados incorretamente e sem acompanhamento de um profissional podem gerar lesões, dores musculares e outra série de problemas. No programa de hoje, você vai saber os cuidados que se deve ter ao praticar uma atividade física. Para isso, você vai conhecer histórias de pessoas que conseguiram bons resultados através de exercícios orientados por profissionais. Além da saúde, de autoestima, de modo geral, o que me deixa muito feliz é passar isso para outras pessoas, colegas de trabalho, inclusive minha família, meus filhos. Hoje, inclusive, minha esposa conseguiu começar a correr, que era uma coisa que ela falava, ela não se via correndo. A nossa equipe também conversou com médicos e especialistas que vão falar sobre a importância de se avaliar as condições do corpo e também qual a alimentação mais recomendada. E a alimentação ela precisa ser muito alinhada com o treino. Então, por exemplo, se eu quero uma performance maior, eu preciso ter mais carboidrato. Se eu quero ter um tônus muscular mais bonito, eu preciso ter uma quantidade mais adequada de proteína. Se eu quero ter uma pele mais elástica, para que eu não fique com estria, eu preciso ter uma boa quantidade de colágeno e uma boa hidratação. Então, o treino ele tem muito a ver com a alimentação. Na verdade, os dois em conjunto eles chegam no objetivo que o paciente almeja. E aí é a relação direta entre treino e dieta. E ainda, você vai conhecer uma nova modalidade de atividade física que está caindo no gosto de muita gente. É o treinamento funcional. Hoje, aqui em Natal, a procura está muito grande mesmo. A gente já vê muitos professores dando aula na praia, nas academias. E aqui, nesse grupo que eu formei aqui, há 3 anos, a procura está sendo grande. Eu tenho turmas de manhã, à tarde e à noite. Fique ligado que o Viver com Saúde está no ar e volta logo depois do intervalo. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Se você quer começar a praticar exercícios físicos de forma correta, não basta ter apenas vontade. É preciso que, antes de tudo, você passe por um consultório médico. Antes de chegar à academia, quadras de esporte, pistas de corrida, é muito importante que faça uma avaliação clínica geral, para aí sim começar uma atividade física. Somente um médico poderá orientar e resguardar a saúde do atleta, indicando, por exemplo, seus limites físicos. Para começar uma atividade física, é preciso, antes de tudo, saber o que ela significa. É o que explica o profissional de educação física, Tiago Soares. Atividade física é algo que te tire do ócio, né? Que te faça, por exemplo, caminhar, pular corda, correr. Algo que lhe dê prazer, por exemplo, e que te faça se movimentar. Isso é uma atividade física. Qual a importância da atividade física na vida de uma pessoa?
São inúmeras as importâncias da atividade física na vida das pessoas. Por exemplo, regula a pressão arterial para quem tem problema com pressão, ameniza dores, ou seja, impactos, né? Promove um aumento do cálcio nos ossos das pessoas, fortalece articulações, ligamentos, tendões, não é só a musculatura em si, né? E aquelas pessoas que possuem patologias, por exemplo, como osteoporose, artrose, é um excelente remédio a atividade física. A atividade física pode ser feita em qualquer idade. O importante é saber a intensidade do treinamento para cada faixa etária. Crianças e idosos, elas podem praticar atividade física? Quais são as mais recomendadas para elas? Olha, as crianças como idosos é recomendado sim atividade física. Agora, como eu falei, é cada um dentro do seu condicionamento, do seu limite. Claro que uma criança, dependendo da sua idade, ela não vai poder pegar tanto peso, tanta compressão na coluna, porque ela está em fase de crescimento. A gente passa exercícios mais livres, agachamento sem peso, exercícios funcionais, coisas mais prazerosas, né? Até que ela está acostumada a brincar no dia a dia, dependendo da idade, 9, 10, 11, 12, não tem idade. O que ela precisa é de uma boa instrução, de alguém que consiga ministrar um treino que realmente vá de acordo com a idade dessa pessoa, tanto para crianças como para pessoas de idade, né? Elas podem fazer exercício independente da idade, agora dentro do seu condicionamento, dentro das suas possibilidades. É o caso de Gerson. Aos 56 anos, ele começou a correr. Hoje, aos 59, é um atleta. Gerson conta que só teve esse bom desempenho, pois procurou a ajuda de profissionais, como o cardiologista. Como foi que o senhor começou a praticar atividade física? Eu comecei assim por uma necessidade, eu fazia apenas caminhada, interessante que eu caminhava no muro da minha casa, né? Aí comecei, rodava para um lado, rodava para o outro, de repente um colega de trabalho começou a me incentivar, vamos dar uma corridinha comigo e tal, e aí hoje eu continuo na corrida e ele, por incrível que pareça, está quase sedentário. E você procurou um profissional médico, um cardiologista, antes de começar a fazer essa atividade? Sim, eu sempre procurei orientação, normalmente eu faço exames de saúde, né, o check-up de um modo geral, e quando eu comecei a correr foi que eu intensifiquei mais o cuidado, agreguei além do cardiologista, nutricionista e um técnico na área de esporte também, da assessoria da qual eu corro. O cardiologista Rui Filho explica por que é fundamental procurar um médico antes de iniciar uma atividade física. A atividade física ela merece alguns cuidados ao ser iniciada, de forma que é preciso conhecer os limites do seu corpo e, mais ainda, conhecer se você já tem alguma doença e, de certa forma, até desconhece essa doença, e ao iniciar a atividade física estaria sendo prejudicial e piorando essa própria doença que você já tem, de forma que a orientação médica e o check-up habitual são essenciais tanto para diagnosticar como para orientar melhor esse exercício. Quais são os riscos que as pessoas correm em não procurar um cardiologista antes de iniciar uma atividade física? Os riscos, eles advêm já das próprias doenças que a pessoa já tenha, até de doenças que possam surgir com a atividade física. Essas doenças incluem principalmente as doenças cardiovasculares, de forma que o exercício mal praticado ele pode levar a aumentos de pressão desproporcionais, ele pode até, em alguns casos, ocasionar algum grau de AVC, de derrame, ele pode piorar um paciente que já tenha um entupimento e fazê-lo sentir dor no peito durante o exercício, isso pode provocar até um infarto, desde a piora também da parte ortopédica, onde o paciente já tem algumas lesões ósseas, articulares, e o exercício inadequado para ele pode piorar em muito essa parte osteomuscular. Alguns exames são essenciais para avaliar a condição física das pessoas. A avaliação inicial ela consiste numa anamnese, que é uma entrevista clínica, onde são feitas várias perguntas direcionadas ao histórico do paciente,
para conhecer as doenças que porventura ele já tenha e diagnosticar novas doenças. Associadamente ao exame físico, que através deste o médico tem possibilidade de descobrir também uma série de fatores que influenciarão aí na prática do exercício. Após isso, geralmente de forma preliminar, é sempre realizado um eletrocardiograma, que é um exame que serve como triagem inicial para detectar já aqueles pacientes que têm algum risco relacionado à atividade física. A partir de então, dependendo dos fatores, dependendo do resultado do eletro, pode ser solicitado um teste ergométrico, que é um teste realizado em esteira, onde a gente coloca o indivíduo para andar e correr e fica monitorizando a parte cardiovascular dele frente ao esforço físico, monitorizando a pressão, monitorizando o batimento, vendo os sintomas dele, avaliando o grau de condicionamento físico que ele possui no momento. Com que frequência esses exames devem ser realizados? Essa periodicidade ela deve ser inicialmente pelo menos anual. A depender de outras doenças, de demais fatores de risco que o paciente tenha, essas avaliações elas podem ser bem mais precoces, chegando até a serem de 3 em 3 meses. E é importante, como você colocou, após a avaliação inicial e após o início da atividade física, que ele também retorne ao médico para relatar o próprio desempenho dele e acompanhar se esse exercício está tendo o resultado esperado e se estão surgindo sintomas advindos dessa prática de atividade física ou não. Depois de estar apto, é hora de iniciar a atividade física. Muitas pessoas têm dúvidas de qual modalidade praticar. Para quem não gosta de academia, né? Muita gente não gosta. O que ela pode fazer para continuar praticando atividade física? Olha, eu costumo dizer o seguinte, a pessoa primeiro procurar uma atividade que lhe dê prazer. Uma caminhada tranquila, 3 vezes por semana, meia horinha que seja no dia, tirar pelo menos meia hora e usar isso como uma prioridade na vida, porque a gente está falando de saúde. Quando você fala em exercício físico, você está aumentando a longevidade do seu organismo em relação à vida, né? Ou seja, primeira coisa é procurar uma atividade que ela tenha prazer. Em casa, você pode fazer agachamentos em casa, usar sacos de 1 quilo de arroz, de feijão para fazer determinados exercícios. De repente procurar um profissional que ajude, que mostre como fazer e aí ela começa, né? Depois que a pessoa começou, essa vontade, esse prazer, ele vem normalmente. Agora o importante é não ficar parado, o importante é se movimentar. Gerson seguiu à risca todos os procedimentos e já sente os benefícios de praticar atividade física. Além da saúde, né, de autoestima, de modo geral, o que me deixa muito feliz é passar isso para outras pessoas, colegas de trabalho, né, inclusive minha família, meus filhos. Hoje, inclusive, minha esposa conseguiu começar a correr, que era uma coisa que ela falava, ela não se via correndo. Agora é o que eu digo, tudo está na mente. Na hora que ela dizia para ela mesma que não se via correndo, dificilmente ela iria correr. A partir do momento que ela começou a falar, eu vou começar a acompanhar a Gerson nas corridas, e aí daí, quer dizer, ela deu uma oportunidade para ela mesma. Hoje está correndo, já está trazendo outras amigas, e isso é o que me deixa muito feliz também. No próximo bloco do Viver com Saúde, você vai saber como uma alimentação balanceada pode ajudar no melhor desempenho da atividade física. É no próximo bloco, a gente volta já! Colocar o lixo no lugar certo não é só uma questão de hábito, é também uma questão de educação. Jogue limpo com a sua cidade. Colocando o lixo no lugar adequado, a cidade fica mais bonita e todos ganham. O meio ambiente, a sua saúde e a qualidade de vida de todos. Povo limpo é povo educado. Jogue limpo. Jogue o lixo no lugar certo. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo, a sua casa. TV Câmara, a TV do povo de Natal.
A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. A refeição antes do exercício físico é um fator determinante em relação ao seu desempenho nessa atividade. Planejar com antecedência e com o mínimo de cuidado o que vai comer antes e depois do treino faz uma enorme diferença nos resultados e na saúde. O importante é comer uma refeição equilibrada e completa, com carboidratos e proteínas. Antes de iniciar a atividade física, a Aline, além de procurar um profissional médico, também fez questão de ter uma orientação nutricional. Você tem que procurar o especialista da área de tudo que você quiser fazer. Não adianta você ficar pesquisando na internet, conversando com uma amiga, coma isso, faça aquilo outro, porque cada corpo vai reagir de uma maneira àquilo que você vai absorver. Então, o ideal é que você vá procurar uma nutricionista, um cardiologista, fazer um check-up geral para saber o que é que você deve comer, o que é que você deve fazer e até que ponto você deve treinar, porque isso só vai trazer benefício para você. A nutricionista esportiva Carolina Cortez fala sobre a influência que uma boa alimentação pode causar no desempenho da atividade física. É preciso saber o que comer antes do treino e depois do treino para que exista uma boa performance e uma boa recuperação muscular. Por exemplo, se a pessoa ela quer perder a barriga, se ela quer perder ou então quer tonificar mais o corpo, tudo isso é de acordo com a alimentação. E a alimentação ela precisa ser muito alinhada com o treino. Então, por exemplo, se eu quero uma performance maior, eu preciso ter mais carboidrato. Se eu quero ter um tônus muscular mais bonito, eu preciso ter uma quantidade mais adequada de proteína. Se eu quero ter uma pele mais elástica, para que eu não fique com estria, eu preciso ter uma boa quantidade de colágeno e uma boa hidratação. Então, o treino, ele tem muito a ver com a alimentação. Na verdade, os dois em conjunto, eles chegam no objetivo que o paciente almeja. E aí é a relação direta entre treino e dieta. A nutricionista dá algumas dicas sobre o que comer antes e depois do treino. De maneira geral, como é que deve ser a alimentação antes do treino? De 1 hora a 30 minutos antes do treino, tá? O que é que eu sempre recomendo? Banana, aveia e mel. Porque o que vai dar energia para o treino é o carboidrato. É o carboidrato que dá energia para a gente. Então, é preciso consumir o carboidrato no pré-treino. Uma dica que é padrão é banana, aveia e mel. A banana ela tem potássio, ajuda na contração muscular. A aveia ela tem carboidrato, vai fornecer energia. E o mel ele precisa ser o mel de abelhas orgânico com própolis. Nada de usar esses melos que não são de abelha, tá? E aí é preciso utilizar o própolis, porque o própolis ele é anti-inflamatório. E durante o treino existe uma certa inflamação, por isso que muita gente fica um pouco dolorido no pós-treino. E aí é importante consumir esse mel de abelhas orgânico com própolis, porque ele é anti-inflamatório e já melhora a recuperação, tá? A recuperação muscular e já otimiza todo o resultado, já faz com que a pessoa consiga ter um pós-treino mais tranquilo. E como deve ser a alimentação depois do treino? Pós-treino, sempre priorizar a proteína. Então, ou iogurte ou clara de ovo, mas também priorizar a proteína sem esquecer de consumir um pouquinho de carboidrato para repor o glicogênio muscular. Então, um ótimo exemplo é clara de ovo com farinha de aveia, ou então, outro detalhe importante, pode ser o iogurte que tem a proteína do leite, que é a caseína, que é uma proteína de lenta absorção, junto com uma banana picada, por exemplo, que aí também o carboidrato vai repor o glicogênio muscular e a proteína vai favorecer a manutenção da massa magra ou, dependendo da quantidade de proteína, o aumento da massa magra. É importante que essa pessoa faça uma hidratação de forma regular? Tem que tomar muita água, pouca água? Como é que deve ser?
Na nutrição, nada não pode nunca ser muito nem pouco, é sempre moderado, de acordo com as necessidades. Então, sempre se hidratar cerca de 100 a 200 ml durante o treino, de 15 em 15 minutos, é preciso fazer isso, tá? Procurar sempre se alimentar, consumir de 2 a 3 litros de água por dia. Por quê? Porque o corpo ele é inteligente, ele usa água para os processos metabólicos vitais. A partir do momento que eu tenho água sobrando, aí sim vai sobrar água para pele e para cabelo, tá? E aí é importante consumir 2 a 3 litros por dia, principalmente aqui em Natal, porque aqui em Natal a cidade é muito quente, o pessoal termina suando bastante, ou seja, termina perdendo água. E aí é importante repor essa água para poder deixar a pele mais elástica, o cabelo mais hidratado e fazer com que, principalmente durante o treino, não exista uma quebra de performance que a gente chama. Ou seja, a pessoa continue tendo uma performance melhor. Também é preciso ficar atento aos famosos suplementos. Nem todo mundo tem indicação para tomar. Muita gente se matricula na academia, né? Começa a fazer as atividades físicas e começa aí a tomar aqueles suplementos alimentares sem nem mesmo procurar uma nutricionista. É correto? Pode ser prejudicial? Totalmente errado e pode ser muito prejudicial. O excesso de proteína, que é o que o pessoal tem consumido bastante, sempre consumindo whey protein. Eu adoro whey protein, fico o tempo todo consumindo whey protein. É preciso ter cuidado, porque o excesso de proteína ele pode gerar uma sobrecarga renal ou uma sobrecarga hepática, ou seja, uma sobrecarga no rim ou no fígado, certo? E aí tem que ter muito cuidado, porque o uso de suplemento ele não pode ser indiscriminado. A gente precisa saber a quantidade de suplemento a quantidade de proteína, por exemplo, que o paciente vai consumir. E aí é preciso ter uma investigação bioquímica antes, é preciso ver como é que está o fígado e o rim. Outro detalhe importante é termogênico. O uso de termogênico, que são os queimadores de gordura também, eles têm sido amplamente utilizados, né? E aí tem que ter muito cuidado, porque se o paciente ele tiver um histórico familiar de problemas cardíacos, não pode utilizar de maneira nenhuma. Então, é preciso ter bastante cuidado e só tomar suplemento com orientação de um nutricionista. É certo que não é tão simples assim manter a alimentação balanceada, mas quem tem disciplina consegue e não se arrepende. E vontade de comer doce, de comer fritura, você tem? Como é que faz para suportar e manter a dieta equilibrada? Tenho, vontade todo mundo tem, né? Tudo que é muito gostoso é proibido. Então a gente tenta se segurar, lógico que de uma vez ou outra você abre uma exceção para comer, porque também ninguém é de ferro, né? Mas desde que você não vá ao exagero. Você pode comer de tudo, mas você tem que saber a dosagem certa para comer. E hoje, você treina com que frequência, né? Quais dias da semana você faz atividade física? Eu pratico todos os dias. A corrida eu treino 4 vezes por semana. E temos treinos específicos, diferenciados também para não prender o aluno tanto a um mesmo treino, né? E temos um treino de longão que a gente faz, que é objetivando uma determinada prova que você queira participar. No último bloco do Viver com Saúde, você vai conhecer uma modalidade de atividade física que está caindo no gosto das pessoas, o treinamento funcional. É no próximo bloco, não saia daí! Não existe experiência mais rica que a do viajante. Mas alguns programas oferecidos podem ter sérias consequências. E o preço cobrado pode ser muito alto. Turismo sexual. Esse programa da cadeia. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo. A sua casa. TV Câmara. A TV do Povo de Natal. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
muita gente que não gosta de fazer a tradicional musculação nas academias. E por isso que novas modalidades mais dinâmicas estão caindo no gosto das pessoas. Uma delas, que chegou ao Brasil há pouco tempo, é o treinamento funcional. Corre para um lado, pula para outro, puxa peso. Esses são apenas alguns dos circuitos do treinamento funcional, a modalidade que está virando uma febre em todo o país. Para quem ainda não sabe do que se trata, o educador físico Alexandre Biula explica o que é e por que está conquistando tantos adeptos. O treino funcional, ele chegou aqui no Brasil, está fazendo 10 anos. Veio dos Estados Unidos, chegou no Brasil, os adeptos aqui gostaram, porque a atividade na areia, nosso litoral é muito imenso mesmo, litoral Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco. E hoje aqui em Natal está completando 4 anos que eu dou aula de funcional. Os benefícios do funcional são atividades recreativas, são atividades de força, coordenação motora, flexibilidade. Tem muita gente procurando o treino funcional? Hoje aqui em Natal a procura está muito grande mesmo. A gente já vê muitos professores dando aula na praia, nas academias. E aqui, nesse grupo que eu formei aqui há 3 anos, a procura está sendo grande. Eu tenho turmas de manhã, à tarde e à noite. Você indica para as pessoas que não têm vontade de fazer atividade física, quer começar, o treino funcional é uma boa atividade para se começar? As atividades funcionais, elas não têm restrito de idade. Olha, pode fazer idoso, criança, obeso, deficiente, não vai ter, é recreativa, as atividades são recreativas, a atividade funcional. O treinamento funcional deve respeitar os limites da condição física de cada pessoa, levando em consideração os movimentos naturais que o corpo foi projetado, como agachar, empurrar, girar, pular e correr. Apesar de ser uma atividade física que exige esforço, os praticantes do treinamento funcional garantem que é uma modalidade prazerosa de se exercitar. É bem puxado porque meio que estimula a você vencer suas barreiras, né? Sua questão assim do desafio, né? De você vencer a atividade em si, né? De você melhorar seu rendimento físico, mental. Eu acho que isso, o mais importante é que vem um ganho de saúde. Eu acho que isso é o mais importante desse processo como um todo. Quais os resultados que você já obteve com o treino funcional? Eu já consigo fazer algumas atividades que eu não estava conseguindo fazer no dia a dia. Às vezes subir escada eu me sentia muito cansado no dia a dia, com assim, pouca disposição, muita preguiça também de fazer alguma atividade no meu trabalho. Então me melhorou muito do ponto de vista de saúde mesmo, e questão respiratória, questão do bem-estar, de você dormir melhor. Já percebo que já algumas medidas já diminuíram. Patrícia é uma das primeiras praticantes desse grupo. A questão da disposição e também da resistência, a gente faz um exercício até que se cansa, mas ao mesmo tempo a gente recupera o fôlego, a energia, né? Então assim, a questão de ter mais energia, emagrecer já é muito mais devagar, né? Por uma questão mesmo biológica de metabolismo de cada um, como é o meu caso. Mas assim, dá para se alcançar o objetivo. Eu, particularmente, aos poucos estou alcançando o objetivo. Mas em relação, por exemplo, de quando eu cheguei, que eu tinha previsto uma medicação para tomar para o colesterol, isso já foi... Eu nem cheguei a tomar, entrei na atividade, nem cheguei a tomar, refiz os exames e o médico disse, não, tá ótimo, o que você fez? Não tomei o seu remédio. Então, assim, é uma questão mesmo de saúde, desde a mental até a saúde realmente do corpo, orgânico, tudo. Como você viu, não existe fórmula mágica de atividade física adequada a todas as pessoas, nem no que se refere ao tipo de esporte e até à frequência desses exercícios. Cada pessoa tem o seu ritmo e seus objetivos. O importante é ser bem orientado e saber que existem limitações que devem ser averiguadas e respeitadas. Então, atividade física com muito cuidado para trazer, sim, muita saúde. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Viver com Saúde.
Tchau!